Talvez você se sentiu culpado, se sentiu perdido, esperando acompanhamento de terapeutas para o seu filho. Então, se você sabe o que acalma ele, o que faz ele rir, o que ele gosta, então isso tudo você pode. Isso é ouro, na verdade. Isso é ouro para nós, pais. Se nós sabemos tudo isso, então a gente vai direcionar tudo que a gente sabe para construir autonomia para os nossos filhos, para construir o desenvolvimento, para construir, assim, repertório, o que, que ele vai fazer, o que, que ele não vai fazer. Então, isso é ouro, isso vai ajudar e muito, vai ensinar os nossos filhos. Vocês entendem? Entendem? Pois é isso. A terapia é muito importante para os nossos filhos. E outra, você conhece seu filho melhor do que ninguém, sabe? Melhor do que ninguém. Nós conhecemos os nossos filhos, a gente sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os brinquedos que ele gosta, quais são o comportamento, habilidades, desenvolver, fazer com que eles tenham progresso. Eu creio que vai melhorar bastante o que nós estamos buscando, que é que nossos filhos tenham, tirar, né, alguns comportamentos indesejáveis. Então, vamos começar com nós. Pode fazer uma rotina em relação com os nossos filhos. Eu fui em um evento que foi muito importante. O nome do evento é Descomplica o Autismo 3. Esse já é o terceiro evento que a OAB faz. E foi um evento fantástico. Eu nunca tinha ido, foi a minha primeira vez. E me trouxe um conhecimento que eu não sabia. Conhecimento, me agregou conhecimento para ajudar o meu filho. Então, esse evento, ele foi importantíssimo para mim. E os pais, os familiares que convivem, é muito bom eles também participarem de assuntos, de eventos sobre o autismo para entender, porque talvez não sabe alguns entendimentos e os eventos que eles realizam justamente para trazer os pais para ter entendimento, para como lidar com situações que talvez em terapias, junto com a terapia, vai fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos. E eu ganhei isso aqui. Ó, no evento, eles me deram esse papel aqui, que é em relação à rotina. Ó, o que a gente pode fazer? Esse papel aqui foi lá no evento onde eu participei, que foi Descomplica o Autismo. Eu vou mostrar uma fotinho que eu participei, que foi muito importante, porque teve vários palestrantes falando em relação ao autismo, falando como a gente pode melhorar o desenvolvimento, o comportamento. Então, eles me deram isso aqui, que é uma rotina diária. Então, é muito importante as nossas crianças ter uma rotina diária. E aí, aqui está falando na hora de acordar. O que você pode fazer na hora que as nossas crianças acordar? Dar um bom dia meu filho, como foi sua noite? Conversar com ele, fazer uma brincadeira, vamos brincar. Ah, vamos brincar em relação, vamos arrumar a cama? Então você está trazendo algo para ele fazer brincando, que é arrumar a cama, que é assim que eu faço com o Enzo. A gente arruma a cama. E aí quando a gente, no momento que a gente está arrumando a cama, eu pergunto para ele, Enzo, quem dorme aqui nessa cama? Aí ele fala, eu. E de quem é esse lençol? E ele responde, meu. E quem que dorme na outra cama? Aí ele fala, vovó. E de quem é o lençol? Então, tudo isso eu vou trabalhando com ele para ele diferenciar, que ele entenda que ele não dorme sozinho, ele dorme com alguém. Quais são o lençol para ele identificar o que é o lençol, o que é uma cama. Então, isso já é um repertório do dia, que eu faço com ele todos os dias, para ele já colocando, né, no funcionamento do desenvolvimento dele, no funcionamento intelectual. Já vou colocando um repertório. E aí, aqui tá falando, tomar banho. Aí, tomar o banho para ir para a escola, escovar os dentes. Em relação a escovar os dentes, e em relação a tomar banho, eu sempre vou com ele. Hoje ele já toma banho sozinho, mas eu sempre estou lá
observando como é que ele tá banhando, se ele tá banhando da maneira correta. Eu mando para ele lavar as partes, né? As partes íntimas, que é muito importante. Eu direciono para ele na forma de brincadeira, vamos banhar, vamos passar sabão, tem que passar sabão na orelha, tem que passar sabão na cabeça para ficar limpinho, para ficar cheiroso. Então tudo é de uma maneira que a gente possa é, trabalhar com ele brincando. E a parte de escovar dente, eu sempre escovo o dente com ele, mas eu nunca, assim, eu não faço por ele. Ele pega a escovinha dele para ele já entender qual é a escova dele. Eu deixo ele fazer para ver se ele tem um entendimento de qual é a escova dele. Ele pega a pasta sozinho. Então eu faço com que ele tenha a autonomia dele. E aí o que eu faço? Eu pego, né, na parte de escovar os dentes, eu fico de frente para ele e fico escovando meu dente com a minha escova e ele fica escovando o dente com a escova dele. E essa forma que eu faço, ele vai me observando e vai me imitando como eu estou fazendo, né, a escovação. Então, tudo isso eu vou trabalhando com ele. É desse jeito que escova. Aí ele escova a linguinha, porque ele está observando como é que eu estou escovando a minha. E a mesma coisa é a parte de lavar o rosto. Eu lavo o meu rosto, ele observa e também lava o rosto. Então, a gente já fez outra tarefa. E essa daqui é estudar. Ó, aqui nesse quarto, é um quarto que eu fiz para eu fazer as atividades dele. E o que eu fiz? Eu fiz os combinados, que é o que pode e o que não pode. Então, os combinados que eu faço é o que pode. O que pode é obedecer a mamãe, obedecer a titia, obedecer a vovó. O que mais? Fazer as atividades que tem a imagem. Sempre eu coloco a imagem, né? Para ele não só escutar o que eu estou falando, mas também eu coloco a imagem justamente para ele entender o que eu estou querendo dizer para ele olhar e já saber o que. Então a gente tem que trabalhar bastante com imagens, tá ok? Também brincar com os amigos, os combinados. E o que não pode? Não pode morder, não pode chutar, não pode empurrar, não pode chorar. Então, não pode jogar as coisas no chão. Então, tudo isso eu vou trabalhando com ele todo dia. E foi assim que ele entendeu que não podia fazer isso. Então, todo dia eu falava, todo dia eu pratico até hoje, né? Ele ainda tá. Mas todo dia quando ele quer, assim, fazer alguma coisa que não é para ele fazer, eu mostro a plaquinha para ele e digo, não pode empurrar, não pode chorar, mas só que, como é que eu faço? Eu não digo só não, eu tenho que falar um não, mas eu também tenho que acrescentar, né? Eu tenho que dizer o porquê do não. Não pode porque dói, machuca, é feio. Então, tudo isso eu faço com ele. Outra coisa, na hora do almoço, bem aqui, na hora do almoço, na hora do brincar. Na hora do brincar, eu sempre brinco com ele. E o direcionamento que eu faço de brincar é ele que vai me conduzir em relação ao brincar. O que ele quer brincar, eu vou na onda dele, eu vou brincando porque ele tá lá. Tô brincando com ele e nisso que eu faço de acordo com o brincar que ele quer brincar, que legal, vamos contar. Entende? Eu faço coisas para que ele possa desenvolver. Quantos brinquedos tem aqui? Vamos contar? Quando esse brinquedo é rosa, é amarelo, é verde. Então eu vou dando direcionamento para ele já entender em relação a cores. Então tudo que eu faço já tem um pouquinho de atividades ali em relação à brincadeira, né? E aqui na hora de dormir. Em relação à hora de dormir, ele ainda não tem assim um sono, assim um horário específico, porque como ele estuda, né? Ele estuda em duas escolas, escola regular, mas também estuda numa escola especial. Então, e ele ainda faz karatê. E aí, ele também faz karatê. Então, karatê à noite. Por conta disso, eu ainda tô tendo essa dificuldade em relação aos horários que ele tem que dormir por conta do karatê. Mas ele, quando é na hora de dormir, nos dias que ele não vai para o karatê, é um horário de 7h30, 8 horas no máximo. E aí ele vai dormir. Dá um beijo. Boa noite, Enzo. Aí ele vem, dá um beijo, um abraço e ele vai dormir. E é isso.
Entendeu? Agora, em relação a os mini desafios, use o que você tem. Se você quer desenvolver o seu filho, você quer melhorar o comportamento, brinque com o seu filho. É isso, como eu brinco com o meu. Brinque, cante, entende? Nomeie objetos, pede para ele pedir, ensine gestos simples. O que você quer? Você quer água? Então você vai estimulando ele a pedir coisas. O que é isso? Ah, é uma bola. Então você vai pedindo. Por exemplo, crie um mini desafio. Eu crio mini desafios para o meu filho, que é quais são os mini desafios que ele faz aqui em casa? É drobar roupa, guardar roupa, lavar a louça e encher os litros, no máximo 2 litros, e arrumar a cama junto comigo. Então, são mini desafios que eu faço com ele. A parte de drobar roupa, eu comecei fazendo junto, né, brincando com ele. Ah, vamos drobar as roupas com poucas roupas, não precisa muita roupa, porque vai ser uma coisa cansativa. Então, comece com uma roupa, uma peça de roupa dele. Uma cueca ou um short. Comece. Então, eu comecei desse jeito. Coloquei uma camisa, botei ele para sentar, vamos drobar uma roupa. E aí a gente começou a drobar a roupa. Eu drobava a minha roupa e ele drobava a roupa dele. E eu, ele já sabe, né? Foi fácil. Então vamos drobar 2 roupas, 2 camisas. E aí eu colocava 2 camisas para ele e 2 roupas minhas. E com todo dia eu estimulando, e eu vou aumentando o desafio. Se eu estou observando que meu filho já consegue fazer esse mini desafio, que é muito simples para ele, então a gente vai aumentar o desafio. Então, assim que eu faço. E aí, hoje, ele já droba toda a roupa dele. E aí, autonomia. Eu já consegui a autonomia dele de drobar a roupa, de guardar a roupa dele. Hoje, eu coloco a roupa dele na mesinha, ele se senta e droba, sem eu estar ali por perto. Guarda, no guarda-roupinha dele, sem eu estar ali por perto, sem eu pedir. Então, ele já está fazendo por conta própria. Em relação aos pratos, como é que eu fiz? Eu fiz um mini desafio com uma colher. Sim, com uma colher. Quando eu vi que ele era fácil, esse desafio era muito fácil. E eu já 2 colheres, vamos ver que ele sabe lavar 2 colheres. Lavou 2 colheres? 2 copos. Coloquei 2 colheres e 2 copos. Nossa, tá muito fácil esse mini desafio. Vi que ele conseguiu 2 copos, 2 colheres e 2 pratos. Então, a gente vai, entendeu? A gente vai fazendo isso, fazendo mini desafio, pedir também. Ai, Enzo, o seu filho, pede alguma coisa para ele, pega um copo d'água para mim, pega uma bola, pega, sabe, apaga a luz. Então, tudo isso vai fazer com que estimule ele, que ele estimule seu filho mesmo. Apaga a luz, pega um copo d'água, desliga a televisão, pega qualquer coisa, entende? Isso tudo vai ajudar a melhorar o desenvolvimento dele, a autonomia dele. Brinque com ele, espera a vez, manda ele esperar. Também é muito bom, muito importante a criança desenvolver a parte também do esperar. Por exemplo, a parte de ir para o supermercado, esperar na fila. Eu sei que é muito difícil. Até para nós é difícil, a gente fica esgotado esperando aquela fila enorme. Mas a gente tem que mostrar para ele que ele também tem que esperar a vez dele, que ele não pode passar na frente de todo mundo, tem que ter um pouco de paciência. Tudo isso a gente vai trabalhando com ele aos poucos, tudo no tempo dele. Não é no nosso tempo, tem que ser no tempo dele, sabe? Dando amor, dando carinho, fazendo com paciência. Isso tudo vai ajudando comportamentos saudáveis dos nossos filhos. Tem que ter bastante paciência. Eu sei que é muito difícil, a gente fica esgotado emocionalmente, a nossa mente fica esgotada, o nosso emocional. E eu sei exatamente como é que é. E aceite o tempo dele. Nós temos que entender que tudo é no tempo dele, não pode ser no nosso tempo. E a gente também não pode comparar as outras crianças com os nossos filhos. A gente tem que entender que é no tempo dele, que ele vai aprender no tempo dele, não no nosso tempo, e não porque a outra criança que também é autista, já tem
já sabe tanta coisa. Eu queria. Não pode, não faça isso. Tudo é no tempo dele e a gente não pode ficar comparando os nossos filhos. Eu comparei o meu filho quando eu era menor. Hoje em dia eu não comparo. Isso não vai fazer bem para mim. Vai me deixar mais triste ou frustrada. Mas hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu tô focada nele, focada em mim. E é isso. E vamos pra frente, não é? Embora. Então comemore. Tudo que nossos filhos fazem, a gente vai ter que comemorar. Eu comemoro tudo. Tudo, tudo, tudo. Comemoro tudo. Eu festejo, eu celebro. Eu digo, muito bem, meu filho, tá de parabéns, ó, nota 10. Então tudo isso ele vai percebendo. Ah, se eu tô fazendo coisas positiva, então eu vou fazer mais, porque eu tô, sabe, a mamãe tá celebrando, a mamãe tá ficando orgulhosa, tudo isso ele percebe, entende? Então a gente tem que tudo, comemorar tudo que ele fazer, pequenos passinhos a gente tem que comemorar, porque são grandes mudanças. Ele olhando nos nossos olhos, é uma comemoração, ou te chamar de algum jeito, apontar, tudo isso é uma parte de comemorar, porque ele não fazia nada, ele já está apontando, meu Deus, já é uma comemoração e tanto. Se ele falou mamãe, cara, é choro, é muito choro, porque meu filho é não verbal, então eu já estou comemorando, eu digo, meu Deus, meu filho está chamando de mamãe, então eu tô conseguindo, eu tô desenvolvendo o meu filho. Então, isso tudo faz com que a gente fique mais esperançoso que ele vai se melhorar, se desenvolver, vai ter autonomia e a gente nunca pode desistir. Tá bom? E o vínculo é a base de tudo. O vínculo é a base de tudo porque vai fazer com que os nossos filhos tenham segurança na gente. Sabe? Quando os filhos sentem que tem segurança em relação a vocês pais, a mim também, ele entende que ele pode sim aprender ainda mais com nós. Sim, e se arriscar a aprender ainda mais. Então, o vínculo é a base de tudo para os nossos filhos. Tá bom? Beleza? Vambora, vamos para cima. Então, o que a gente pode ensinar? Tudo. A gente pode ensinar tudo. Tá bom? É ter calma, estar junto com ele, celebrando ele. É que você é capaz. Você é capaz de melhorar o seu filho, você é capaz de melhorar tudo em relação ao seu filho. Você é capaz de fazer com que ele se desenvolva as suas habilidades, a sua autonomia e como é isso que eu estou fazendo. Eu estou melhorando a vida do meu filho todos os dias. Todos os dias eu tenho uma surpresa. Eu tenho algo novo que ele faz e eu fico tão feliz, a minha família fica tão feliz. Meu Deus, Maísa, você viu? Ele fez aquilo. Tu acredita que ele fez isso? Então, eu estou vendo, a minha família está vendo, os terapeutas estão vendo, as professoras estão vendo, todas as pessoas que estão envolvidas estão observando que ele é totalmente uma outra pessoa, outra criança do que ele era antes. Ele era uma criança agressiva, mas hoje ele mordia, mas hoje ele, ele é outra criança, sabe? E eu sou muito grata pela minha família estar junto comigo, me apoiando, tendo esse suporte, né? Suporte que é muito importante também para nós. Então é isso que eu tenho que dizer para vocês, muito dos nossos filhos, é isso. É amor, tempo, qualidade de vida, que os pais estejam presentes para isso ter um avanço para o processo de desenvolvimento dele acontecer. E eu fiz exatamente isso. Eu foquei na aprendizagem do meu filho. Eu pesquisei, eu fiz cursos livres de aba, cursos gratuitos que tem online. Eu queria ajudar meu filho, eu queria que ele tivesse autonomia, eu queria que ele melhorasse o seu comportamento. E uma coisa eu tenho que dizer para vocês, que não precisa, nós, pais, avós, não precisa saber técnicas perfeitas. Vocês entendem? Não precisa saber técnicas perfeitas. A primeira coisa que a gente tem que fazer para o desenvolvimento dos nossos filhos é a rotina normal, a rotina que nós temos dentro de casa. Já começamos por aí. Já começamos por aí. E o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode fazer rotinas. A rotina do dia, por exemplo, na hora que acorda. Por exemplo, fazer junto com o seu filho.
arrumar a cama do jeitinho dele, no tempo dele, sabe? Começa com uma brincadeira. Vamos arrumar a cama? Ah, bom dia, meu filho. Vamos arrumar a cama? Olha a cama! A cama tá tão bagunçada, nós estávamos dormindo, e a cama tá tão bagunçada, ou não. Vamos arrumar a cama? E assim, a gente começa com uma brincadeira para a criança, né, entender para ter autonomia, entender, e ele vai criando aquela autonomia, né? Você é capaz, sim. Você é capaz de fazer toda a diferença na vida do seu filho. Você é capaz de desenvolver as habilidades, a autonomia do seu filho. Os profissionais multidisciplinares é muito importante, muito. Mas você também é muito importante. Porque você não pode substituir um profissional, é claro, mas o poder do seu amor com o seu filho vai fazer toda a diferença, a grande diferença para ele se desenvolver, tá bom? Então, se vocês gostaram, compartilha, comenta para eu saber que vocês gostaram do meu vídeo, deixe um like, tá bom? Estamos juntos nessa jornada, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos e até a próxima. Tchau!